É Marina Sena Pessotto, sou nascida em Ribeirão Preto. Não vou falar a data, certo? Os cabelos já vão demonstrar, certo? E minha formação primeira é em serviço social, sou assistente social. Depois eu fiz um curso de administração hospitalar, porque trabalhei na Casa de Saúde, onde eu conheci Sebastião de Moraes. Por 7 anos trabalhei lá, e então eu fiz um curso de administração específica na área de hospital, porque na época me exigiram isso. E também fiz um curso de planejamento em saúde, certo? É mais ou menos isso. E de serviço social eu militei muito pouco. Meu perfil pessoal e político estudantil não coadunava muito com a formação na época de serviço social. Fiz por uma questão de que eu entrei na faculdade na época relativamente jovem, eu ia fazer psicologia. Cheguei a fazer teste em São Paulo, mas acharam que eu era muito nova e na época a psicologia era mais como uma pós, uma segunda faculdade para as pessoas. Então me falaram que eu ia me sentir muito deslocada com 17 anos. Então eu entrei no serviço social mais ou menos nesse viés. Ao trabalhar na Casa de Saúde, eu conheci o Sebastião. Mas assim, conheci como profissional aqui, a Casa de Saúde Campinas, que agora pertence ao Veracruz, né? Ele era gastroenterologista e fazia parte do corpo clínico, e o Toninho, Antônio da Cruz Garcia, o nosso Toninho, e o Travaini, Gabriel Travaini, que trabalhou no posto de Santa Mônica, futuramente, mas o Toninho, eles eram sextonistas de medicina, residentes na Casa de Saúde, faziam residência, os dois são gastro, o Gabriel agora está mais na área de homeopatia, né? E então eles eram residentes do Sebastião. Na época também, eu comecei eu conheci Padre Haroldo Rank, que já é falecido, que tinha um trabalho muito interessante, assim, aonde ficava a área dele, lá é São Bernardo, se não me engano, e ele tinha um trabalho com jovens. E na fazenda que ele morava tinha um espaço que ele fazia encontro com jovens. E ele entrou em contato com o Sebastião, e Sebastião se encantou com a mentalidade dele, o arrojo, etc., e a possibilidade de abrir um espaço para estar, assim, nos encontros de jovem não ser uma coisa extremamente só religiosa, mas que partir dali uma abertura um pouco mais para o social, para as coisas que aconteciam em Campinas e aonde o jovem poderia estar inserindo, certo? Nessa época que o Sebastião começou a dar palestra, a década de 70, 71, por aí. Mas eu não era casada, porque eu estava aqui. Só nasci em Ribeirão Preto, nunca morei lá, certo? E morei em São Paulo e morei a maior parte do meu tempo em Campinas. E aí eu conheci também o Padre Haroldo, num outro encontro que não tinha nada a ver com a saúde, etc. E ele perguntou se eu podia, como assistente social, ter uma fala posterior à do Sebastião, mais relacionada com a ação. Ele falou, tudo bem. Aí montei mais ou menos uma coisa, e foi aí que eu conheci, nesse dia da palestra, um lado do Sebastião que no hospital eu não conhecia. Ele fez a palestra, foi um estrondo, certo, para os jovens, um médico falando assim. Então, ele é uma pessoa muito culta, assim, trazia experiências, inclusive, de viagens dele, de experiências outras que ele conhecia, etc. Posterior a ele, eu falei. Foi meio complicado, porque depois de um show que ele deu, entrou eu.
Aí eu consegui falar que a teoria, que a colocação dele era interessante, aí começar a partir para a prática, a interseção com saúde, com educação, não só no serviço social, papapá. Acabou! Ele se encantou, ele veio conversar comigo. Ele falou assim, Marina, mas você está lá na saúde, não sei. Aí nós começamos, era o auge da repressão, essa época. Tanto que a gente assim, falava assim, meio, né? E disso saiu um outro grupo que não tinha muito a ver com as coisas do Padre Haroldo, que estava Toninho, a Shinobu, que era uma nutricionista, depois ela passou gerente na IBM, que era nutricionista da Casa de Saúde, e alguns amigos nossos da IBM, etc., nós fizemos um grupo de discussão político, por causa do momento que nós estávamos vivendo, e também querendo fazer alguma coisa, assim, em relação a chamar alguma coisa. Nós fizemos um encontro enorme, hoje acho que é o Laboratório do Vosa, mas foi Casa das Freiras, porque no tempo que a gente trabalhou lá, tinha freira no hospital. E fizemos um teatro, o Chacrinha estava no auge, a Hebe Camargo no auge, certo? Então a gente assim, pegou todos esses personagens e colocamos, assim, a gente era muito... porra louca, certo? Porque aquilo lá estava cheio, tinha amigos nossos, amigos de esquerda, mas estava cheio, nós não tínhamos controle de quem estava lá dentro, e gente gravando, né? Então ali foi a Shinobu, que nunca tinha recitou o poema de Hiroshima, foi assim, eu era bem Camargo, né? Era assim uma loucura. A hora que nós terminamos, assim, acabamos com tudo, assim, no auge, mas assim, da paulada. Depois que nós acabamos, que nós podemos perceber que tinha gente gravando, que nós podíamos ter problema. Mas deu problema porque o administrador do hospital chamou a polícia, porque o Sebastião não tinha avisado. A polícia entrou lá, ainda bem que estava no fim, porque ia todo mundo para Segundo momento, fizemos uma palestra para os bispos de Campinas. Eu fazia papel de prostituta nessa peça. Tudo não tinha script, você falava na hora, nada assim, mais ou menos linhas. 2 saíram que não iam ouvir aquelas besteiras. Eu sei que assim, sabe, a gente queria falar da prostituição do sistema, sabe, e depois tinha todo um debate posterior. Porque tinha o Maurinho, que era um aprendiz de uma das firmas que o Sebastião era médico do trabalho, que cantava maravilhosamente e tocava violão. Então as músicas nossas eram as principais do Chico Buarque e do Vandré, certo? Então a música do Vandré era aquela que... né, Milton Nascimento, então assim, com o violão. Então a gente pegava pedaços da música, inseria, etc. Com os bispos, foi porque um bispo, que era amigo de Sebastião, que ele cuidou, Dom Pedro Casadaglia, solicitou, porque estava tendo um encontro em Campinas, Dom Pedro Casadaglia. E o Sebastião cuidou dele, de um problema que ele teve gástrico-intestinal, e a gente mandava remédio para lá, e depois a gente foi trabalhar em Itu, a gente levou o Dom Pedro para Itu, para conversar, enfim, era uma relação assim, próxima, porque a Arquidiocese de Campinas era assim, tinha sacerdotes de base bem interessantes, mas era muito conservador. Eu estou dizendo isso porque eu fui casada, sou viúva, com um ex-padre, então era muito assim. O Dom Pedro, ele não era da Diocese de Campinas. Ele era religioso, né? Ele não era bispo secular, porque existe uma diferença, né? Ele era de São Félix do Araguaia. E que mais que agora, Carminha? Peraí. Aí foi que o Sebastião conheceu. Isso eu não sei quem apresentou pessoalmente o Sebastião ao Chico Amaral. Aí existiu um trabalho
de médico que conhecia, que era muito, se não me engano, não era o Protar. Eu sei que foi um médico assim, que referenciou o Sebastião como secretário, que referenciou a saúde. Ele falou, aí ele reuniu o grupo e falou assim, vou trabalhar na saúde. A gente tinha uma resistência a serviço público, né? Assim, porque a gente trabalhou em iniciativa privada e achava que o serviço público era muito engessado. O Afonso Ferreira, né? Apresentou, aí ficou, e o Chico Amaral... O Chico, assim, era conservador, mas ele tinha um lado trabalhista, um lado assim mais assim, por isso que ele chamou o Sebastião para a Secretaria de Saúde. E foi aí que foi a introdução dele. Agora, vocês, vocês estavam o quê? No sexto ano, né? Vocês vieram... nós já estávamos assim no comecinho da secretaria, né? A minha vinda para a saúde foi que, na verdade, eu nunca, a minha formação maior sempre foi minha experiência maior sempre foi na área de saúde, com exceção de um intervalo, quando o Sebastião perdeu a eleição para prefeito, nós fomos para Itu, entendeu? Ele ficou com a Secretaria de Saúde em Itu e eu fiquei com a Secretaria de Planejamento, porque eu tinha também um pouco de formação na área, entendeu? Foi aí que, assim, me desvinculei um pouco da área de saúde. Mesmo quando eu voltei de Itu para Campinas, eu voltei queria ficar um pouco na promoção, fiquei alguns meses e voltei para a saúde, certo? Até sair Não sei se... Quando a gente chegou, a secretária... O Toninho, primeiro, para ele assumir a secretaria, ele conversou com a gente se podia contar com a gente na secretaria, né? Aí tudo bem, até o Toninho, a gente combinou a questão de horário, de disponibilidade, etc., em relação ao Toninho. Então, o Toninho já entrou, porque era uma pessoa de extrema confiança e competente do Sebastião como diretor de saúde, porque no organograma era a Secretaria de Saúde, diretor de saúde, depois tinha a área que era como que ele chamava aquele... Ruiz... Cecília? Vigilância sanitária. Vigilância, e depois tinha uma que era de veterinário. E odontologia. Era isso. Sendo que a área de saúde era toda embaixo de uma diretoria, né? Vamos esquecer os demais, né? Que inclusive o primeiro congresso nosso foi na área de alimento, né? Certo? E não tinha nada, a concepção era outra, tinha o posto de Aparecidinha, né, da forma assim, que o médico ia lá uma vez por... uma vez, horas, tinha o posto de Aparecidinha, tinha de Joaquim Egídio, de Souzas, que eram os distritos. Os distritos. E era essa a concepção, do Conceição. E o pronto-socorro. Era isso. E... a concepção, porque o Sebastião começou, ele tinha uma articulação muito, muito boa, começou a conversar, porque na verdade ele emergiu da área privada de saúde, com pessoas, então ele começou a ter ideias completamente outras. E de colocar quer dizer, na verdade ele não tinha muito a ver com a medicina de cirurgia, de cirurgião, não tinha nada. Ele tinha mais a ver com isso mesmo, com essa percepção que ele tinha do coletivo, da sociedade, e aquela noção assim, que não adiantava você ter uma unidade de saúde, que era essa que era a nossa dramatização, e você não ter os equipamentos, aquela localidade
com toda a infraestrutura necessária para que você tenha saúde, certo? Que era a questão da educação, saneamento básico, habitação, trabalho, salário. Então, nós tínhamos, assim, fomos contatando as pessoas, aí veio a Cecília, né, como médica formada, era você, né, Cecília? O Toninho me chamou, ele estava trabalhando no estado, ele perguntou, quer vir? Eu falei, mas foi um projeto novo, eu falei, veio. Aí, e já tinha o Ayrton, né, também veio. Também já estava lá. Que era naquela concepção antiga, entendeu, de atendimento. Aí foi mostrando, na medida que você instalava uma unidade, a primeira foi no Conceição? Não, a primeira foi na Aparecidinha. É, Aparecidinha. Sim, mas o Conceição foi a estrutura física, tudo. Na Aparecidinha, a inauguração foi feita no dia 1º de maio. Primeiro todo mundo foi lá, fez a inauguração e aí... Foi para o Conceição. Isso. É que a Aparecidinha já tinha uma estrutura, né, assim, de... Tinha 3 casinhas tinha lá, tudo. E o Conceição era um elefante branco, que a gente chamava, né, que ele abarcou e falou, vai ser, projeto, e que a gente ia fazer unidade de saúde, depois anexou a questão da vaca. O projeto Cura. Cura. E a gente, assim, não conhecia direito como que tramitava toda a parte burocrática de um serviço público, né? Então, a gente que tinha licitação, que tinha prazo, que tinha isso, tinha aquilo. E o Sebastião, ele tinha um perfil assim, eu quero tal data, ele não entendia na cabeça dele, não entrava que tinha que ter prazo para o papel correr, para isso e para aquilo. Aí comecei a entrar em contato com alguns fornecedores, certo? Aí dava... umas coisas que você fazia naquele tempo. Eu dava meu endereço, meu telefone, meu cartão, que se a prefeitura não pagasse, eu pagava, certo? Para poder emprestar. Eu sei direitinho, não tem mais. Era um serviço ali na Barão de Jaguara, naquele... ali tem mercado, uma galeria, tinha uma... justamente, ele era muito gente fina. Ele, não sei se ele entendeu que tinha um bando de gente meia, que nós íamos dizer, rápido e acabar com isso, e ele emprestava. Aí levamos para o Conceição sofá da casa do Sebastião, tapete, porque não tinha onde sentar, nós tínhamos que aparentar. E era assim, nós fomos inauguramos Aparecidinha e tinha um caminhonete que atrás de Aparecidinha pegava aquilo que nós não tínhamos no Conceição e acabava de o prefeito falar tudo, a gente saía correndo atrás e levava o material para o Conceição, entendeu? Para a população ver que estava assim, né, o posto inaugurado, né? E nessa ocasião, as auxiliares do Conceição já estavam mais ou menos selecionadas. E no Conceição o Igor começou lá, né, o Igor, e eu me lembro do Igor, depois do projeto, eu fiquei... Eu acho assim, ficou primeiro com o Zé Eduardo. E depois o Igor assumiu. E o Igor era psiquiatra, ele fazia um tempo... o Zé Eduardo e a... tempo na Conceição. E aos poucos a gente foi entendendo a mecânica da prefeitura, né? A estrutura burocrática que você, de forma sim ou não, você tinha que cumprir. É uma legislação da qual você tem que cumprir, senão você responde, inclusive criminalmente. Então, assim, na Secretaria de Finanças, no começo da gestão, Kaplan, que teve altas embates com o Sebastião por causa da questão assim, orçamentária, de você sentar em cima da coisa, não designar, etc. Então, na Secretaria de Finanças, nós tivemos assim, problemas sérios de você cumprir, porque em serviço público, você tem a dotação orçamentária. Se você não entra
Se você não persegue o orçamento da tua coisa, você passa o ano, você não gasta a sua dotação. Porque eles começam, inclusive, a jogar para outras áreas. Aí eu percebi uma coisa, porque eu fiquei responsável por essa área toda. Eu percebi, assim, que não precisava ter embate com o Caplan. Eu comecei a conversar com os níveis intermediários. Quem soltava as papeladas. E eu falava para o Sebastião, não precisa, você vai lá, faz um meio de campo com ele, porque não é ele que vai definir, é os níveis. Então, assim, se alguém precisar de uma... A gente fazia isso, de uma cirurgia, você dava um jeito, era um chocolatinho aqui, era coisa, o Sebastião ia lá, conversava, eram pessoas que o secretário nem olhava para a cara, e um outro secretário conversava. Então, você vê também que essa capa que coloca em servidor público, ela tem 2 pesos, né? Porque eles não são tratados com a confiabilidade, sabe, e competência. É evidente que tem os primeiros, assim, a diretoria, que normalmente é cargo de confiança, mas quem leva toda a prefeitura, as secretarias, são os níveis intermediários. E foram esses os responsáveis, inclusive na área de recursos humanos. Sim. Sanasa e a que hoje era INDEC, era um outro, CETEC antes, não era INDEC, né? Era um outro nome, que a gente fazia convênios e que você dava uma, não é ludibriada, sabe, uma contornada na questão. Nós entramos com as áreas 2 e saímos com 36. 36. Não, Foi, a hora que ele saiu tinha 36. E no segundo ano a gente já tinha 8. Foram assim, casas alugadas, por exemplo, em vilas habitacionais a gente locava quando não tinha. Hoje é evidente que essas locações foram transferidas em prédios próprios. Tinha a participação da igreja. Sim. Porque ela cedia umas casas. Sim. Que ela tinha. Nessa época também Padre Milton Santana, né, da igreja do Taquaral, que foi uma pessoa assim, que era uma pessoa muito de uma percepção do social muito grande. Então ele arrebanhava, não só ele, mas uma área da igreja mais progressista. Espaços de contestação, tudo que você possa imaginar. Para a saúde, assim, especificamente dentro da igreja. Era o espaço nosso, assim, de não ter problema, era dentro da igreja, nas vilas planejadas. Era a forma da Coab ajudar. Muitas vezes a Coab ajudava com alguma verba, assim, de compra de material, mas a grande não é financiadora, porque é uma autarquia, a Sanasa nos ajudou muito, muito em termos de equipamento, de pagamento de equipamento. É que no orçamento da Coab tinha os conjuntos habitacionais tinham que ter o centro, como tinha que ter escola, ela fazia parte do projeto. Com todo esse equipamento coletivo, como eles chamavam, equipamentos coletivos, que é saúde, educação, praça de esportes. Vila Rica. Posterior, o Costa e Silva foi posterior. Lá já tinha, a gente já tinha atuação lá. Mas lá tinha um prédio. Vocês tinham uma casa, não é isso? Mas era antes da prefeitura. Porque aí depois da como que é. O primeiro ano de gestão, qualquer serviço público trabalha com orçamento feito na gestão anterior. Então, o orçamento da secretaria, a hora que você abria, era para você dar risada, porque contemplava. Então, foi aí que toda essa questão nossa foi assim, nós fomos driblando, porque nós não tínhamos, na verdade, orçamento. Nós não tínhamos. Assim, para tudo aquilo que a gente queria estar fazendo e até na área de recurso humano, para pagamento de pessoal. Eu acho que a secretaria era conhecida pelo lugar onde as misses de Campinas eram prestadas. Era o grande aparecimento da secretaria. Nós tivemos um congresso de saúde mental, não foi?
Então, a gente fazia essa dramatização que nós trouxemos da nossa experiência lá atrás. A gente, é evidente, que fez toda uma espinha dorsal ligada à saúde, né? Então, era o Maurinho, que nessa época não era funcionário. A gente agregava a Deus e todo mundo, funcionário, não funcionário. Não era, depois ele acabou sendo, né? Ele vinha como voluntário porque ele tocava violão e cantava. A Ana do Toninho, que também era esposa e não era também funcionária, né? O Toninho, eu, a Shinobu, que trabalhava na IBM, o Sebastião, acho que era esse o primeiro núcleo, né? Então, assim, a gente chamava a população que ia ter inauguração. Aí vinha, porque em bairro, assim, eu me lembro perfeitamente do Santa Mônica, né? Que é perto lá que tem até hoje, né, o Bueirinho lá, etc. E aquele bando de gente, criançada, etc. Eles ficavam apaixonados porque tinha música e teatro, a receita. Aí então vinha assim, que era de um livro, de uma coisa que o Sebastião assistiu, não sei aonde, e nós fizemos uma adaptação ao Brasil. Que era, não, o médico, você colocava o médico e que a receita do médico, aí a gente perguntava, tem isso, não tem isso, então não adianta o posto médico, o equipamento, não é só para a saúde, está aberto para a comunidade, para vocês fazerem reuniões, para vocês reivindicarem habitação, trabalho, que não sei das quantas, papapá, e música, né? Vai passar, sabe, queimar, saber lá, as músicas as mais assim loucas possíveis. No primeiro ano foi tudo bem, porque a dotação orçamentária era pequena, nós inauguramos poucos e achavam que a gente ia... E ninguém ia junto, não ia ninguém da estrutura. Aí começou o Sebastião a aparecer nos jornais. Certo? Esse sistema, ele é uma pessoa assim agradável, etc, deixa as pessoas à vontade. Então, pipocava jornalista adoidado na secretaria de dar entrevista, etc. Então, já no segundo ano, ele começou a incomodar um pouco, né? Porque você entra na prefeitura já pensando na eleição. Vocês sabem que é isso que nós estamos vivendo hoje, já pensando na eleição ou na reeleição, o que seja. E quem vai ser o candidato, né? E ele começou a emergir como uma liderança, etc. E no segundo nós começamos a ampliar e continuamos a fazer inauguração nesse esquema. E as auxiliares eram da comunidade. E a gente deixava muito claro na dramatização que era da comunidade porque elas conheciam os problemas, conheciam as pessoas e as pessoas poderiam cobrar dela. A coisa estava próxima. De coisa, mas era muito, ficava assim, uma inauguração ficava assim, eu tenho muitas saudades desse tempo, né? Assim, ficava assim uma loucura de... Um auditório assim, nos cursos, era cheio de gente. Assim, não era só as pessoas que iam... Não. Tinha povo. Com a dramatização. E assim, o Sebastião, assim, antes dele entrar na secretaria, isso era um desespero, né? Ele simplesmente chegava 9 e pouco. Por quê? O motorista ia buscar, ele falava, vamos... Ele ia para posto médico antes de ir para a secretaria. Ele ia e chegava lá. Conversava, não era o ato de fiscalizar, não era isso. Conversava com a população. Se a dona Maria convidava para tomar um café, ele entrava na casa, tomava café. Quer dizer, é tudo aquilo que normalmente, não digo nem prefeito, que secretário não faz, né? Encosta o traseirinho e fica. Ele não, ele ficava desesperado dentro da estrutura. Ele queria estar andando, vendo, trazendo as coisas, sabendo quem está, quem não está, como que está. Então, ele era muito presente no dia a dia da unidade.
porque a parte burocrática de assinar a papelada era Toninho e eu, certo? Porque porque ele não queria nem saber se precisava, ele só queria, assim, vai inaugurar e a gente que se virasse, se tinha, se não tinha. A Maria Nilde, acho que o Sebastião já conhecia, eu conheço. E também a gente conhecia pela experiência dela em escola e etc. Ela veio dar um curso na secretaria. Ela deu um curso que foi para nível central. O reconhecimento foi a pesquisa que nós fizemos. Uma pesquisa. A gente fez na Aparecidinha e no. Eu fui, como chama aquele bairro para frente, peraí, um pouquinho, a Nova Veneza? Não, aqui no Conceição. No Conceição? Conceição, 31 de março. 31 de março, Parque Brasília. Eu fiz visitas no Parque Brasília. E depois no Conceição, no Aparecidinha, eu fiz do outro lado da pista. Sim. Nós fizemos um relatório. Eu lembro. Que ela foi para, inclusive, assim, consolidou até tudo aquilo que nós estávamos propondo com uma forma mais científica, mais assim, preto no branco. O Chico e a Helena foi através do encontro que teve no Salão Vermelho, que eles... Primeiro encontro municipal do setor saúde que ele teve, que ele falou da experiência de não é Crateús, é Aratuba. Aí, nortista fala maravilhosamente bem, né? E ele tinha uma capacidade também de expor. Então, o Sebastião ficou apaixonado. Tinha acabado de sair da cadeia. A esposa dele teve filho na cadeia. Então, falou, venham para cá. E a gente lembra, assim, que naquela região quente, né? Me lembro também da Cristina Poças, né? Que não viu que era frio, então a gente agasalhos, que eles não tinham nada. Então, agasalho daqui, dali, emprestando, ficando na casa. E com isso, assim, vai encontrando outras pessoas, outras experiências, que foi daquele... Lígia Rangel, Wilson. E o Wilson. Cláudia Juliana. RN. Que eram pessoas todas que estavam sendo perseguidas. E acabaram vindo trabalhar em Campinas. O marido era aqui, Dornelles, né? Dornelles. Wilson Dornelles. Falar nisso, onde eles estão, será? Não vi. Na Bahia. A gente era também assim, e nesse sentido é que também os espaços do Padre Milton Santana era muito interessante, né? Porque era uma igreja, né? E a gente realmente quando, né? Acolhia. A gente, qualquer coisa se encontra, tinha que ser lá. Então, foi a democratização das... democratizar as ações, quer dizer, o que acontecia na base? Então, vinha representantes das unidades, que nós já tínhamos bastante nessa época, né? 2, né? Um técnico e um da parte... Eu e o médico e uma... A gente, assim, nós tínhamos uma sala enorme de reunião, ficava ali, a gente, assim, discutia tudo. No começo, o Sebastião participava, né? Depois ficava tão anárquico, né? E depois, assim, quando eu queria uma coisa assim mais para normatizar, tirava comissões para normatizar programas da base, etc. Saía tudo desta reunião. Era uma forma de realmente, quem estava na base, que conhecia os programas, a realidade, trazia. Mas assim, a gente foi realmente... Era uma coisa maluca. A gente estava muito mais preocupado em fazer, a gente também achava que a gente ia conseguir, assim... Mudar o mundo. É porque nós éramos bem mais jovens. Não que a gente tenha perdido isso, né? Mas assim, era aquela coisa, entendeu? Se começasse de novo, a gente fazia tudo de novo, tudo de novo.
É uma saudades assim, realista. 3 anos e meio que nós ficamos com o Sebastião, não foi? Não completou... Não, foi mais. Porque foi nos 6 anos de... Foram 5 anos. Não foi. Ele não completou todo o ciclo com o Sebastião. Porque aí teve toda uma articulação política, porque ele realmente, assim, a partir de que os postos começaram e ele começou a ter visibilidade na cidade e na área, principalmente na periferia, né, começou a incomodar os possíveis candidatos, a direção e o pessoal em torno do Chico Amaral, o próprio Chico, que o Chico não ia ser candidato à reeleição, ele queria outros... ele queria outros... Não, ele não gostava, não era bom nisso, ele era legislador. Nada. Então ele deixava para o entorno e o entorno tinha suas preferências e que não era a gente. E a gente tinha uma... E na ocasião, a gente, Toninho e eu, tínhamos uma preocupação de a gente começou a olhar, assim, essa vinda demais de jornalista, etc., com uma preocupação em relação... Sebastião falou, não, nós temos que botar a boca no trombone e que está acontecendo isso, acontecendo... Muita coisa na área da habitação foi feita em função também da nossa articulação, da Sanasa. Tinha a Sanasa, assim, não só financeira, mas tinha um olhar mais... mais social da questão, entendeu? E essa questão do Sebastião, e começou algumas categorias, né, empresários, etc., começou assim realmente a incomodar. Aí a articulação do PMDB, era PMDB na época? Era MDB, né? Foi assim, que o Chico deveria renunciar, certo? Para o Magalhães assumir, porque o Chico não mandaria embora o Sebastião, certo? Primeiro que ele não ia mandar como pessoa. Segundo, eu trabalhei com o Chico Amaral por 5 anos, diretamente com ele. É o perfil dele, ele faz tudo assim nos entornos para conseguir o objetivo dele. Ele não é cirúrgico. Aí aconteceu isso, ele renunciou, o Magalhães era vice dele, assumiu a prefeitura e o Magalhães, assim, ele não mandou embora, ele trocou o secretariado. Entrou, foi pro TAC, entrou logo. Então, mas o Magalhães já fazia uma oposição? Sim, como vice. Eu lembro, porque o Chico Amaral tirava licença. Licença. E ele assumia. Numa dessas... Santa Mônica, o Gabriel, que ele mandou embora. Não, mas antes disso... A Cris, o Mauro, né? Antes disso, um dia nós chegamos lá, você chamou... Todo mundo foi. Nós éramos 8 unidades de saúde. Uhum. O Magalhães baixou um decreto demitindo todo mundo que foi contratado a partir da Olhei pro Igor e falei, nós dois ficamos, o resto foi embora. Porque nós dois fomos os primeiros nomeados. Essa questão das justamente... Aí ficou aquela confusão e tal, não sei o quê. O Sebastião falou, mas ele vai vir aqui explicar. Aí a minha encrenca com ele começou daí. Aí eu lembro. Na reunião, sim. Ele chegou e disse, não, porque não sei o quê, porque não suporta. Foi lá na sala de reunião. Foi lá na sala de reunião. Não suporta isso, aquilo, aquele outro. Então, eu estabeleci isso. Eu falei, qual é a data? Ele disse, a data é essa. Eu falei, Então, aqui, ô Igor. Nós somos 8 postos, 2 médicos vão ficar, 4 para mim, 4 para você. Aí o idiota abriu os olhos desse tamanho, falou, como assim? Eu falei, o senhor está mandando todo mundo embora. Está mandando os médicos embora e está mandando os auxiliares de enfermagem embora, os auxiliares de saúde. Porque antes dessa data, só eu e o Igor estávamos nomeados. Porque ele levantou chutando cadeira. Agora ele suspendeu o decreto.
Aí ele foi pegando, né, a coisa. Depois ele mandou ao Santa Mônica. Depois teve a encrenca do Santa Mônica. O Santa Mônica, nós fizemos uma reunião na frente da prefeitura, aí foi a degola realmente que foi assinalada. Ele na frente de um bando de gente, vocês se lembram disso, né? Ele precisou voltar atrás. A gente fazia reunião, eu me lembro, ai, que delícia, não precisamos naquele sanduíche lá e tomar. Como que chama? Tem até hoje, não tem? Que tem aqueles sanduíches que a gente fazia reunião da cúpula lá com cerveja. A gente tinha uma coisa de escrever no jornal. Então, cada vez que tinha uma crise, tinha um artigo no jornal. E ficava ali. E depois o seguinte, do Santa Mônica teve uma articulação, nessa reunião na frente foram a população que foi lá e falava. Nós queremos doutor Gabriel, nós queremos tal, não sei o quê, nós queremos isso. Gente da própria, nós queremos, eles vão, eles cumprem horário, ele foi obrigado, na frente da prefeitura, sim, televisão, jornal, falar que voltava atrás. Porque o dinheiro todo saía dos nossos bolsos e do bolso de quem, assim, acreditava, dos doadores que acreditavam na proposta, entendeu? Óbvio que a periferia não ia ter condição de deslocamento e de chegar. E também eles iam por quê? Porque acreditavam no processo e queriam aquilo. Você mandava assim, avisa seu fulano, tem uma reunião sexta-feira ou quarta-feira. E que nós vamos precisar, que ele tem que me dizer quantas pessoas ele vai levar. Daí a pouco voltava a resposta. Ele vai levar umas 40 pessoas. Já era um ônibus. Nós e pessoas assim, ligadas a gente no processo de discussão do que era o projeto. Era uma coisa assim, quando eu descobri que as crianças atravessavam a Anhanguera para ir à escola na Aparecidinha, que não era na Aparecidinha, era no São Judas, que era no Sumaré, eu comecei a encher o saco. Não, tem que dar um jeito aqui, essas crianças não podem ficar. Criança de primeiro ano atravessando a Anhanguera para ir para a escola. Tinha aquele bando de crianças assim. Não dava atravessando a Anhanguera, e eu ficava doida. Aí, eles falaram, tem que falar com a... Clair? Não, com a secretária de Educação. Aí fomos lá falar com a Ítala, a Ítala falou, mas eu não tenho verba, como é que nós vamos fazer? Aí eu falei para o Sebastião, e se a gente fizer um barracão? Pelo menos dos pequenininhos, primeiro e segundo ano fica ali, os de mais idade atravessa a pista. Aí eu falou com a Ítala, aí nós fizemos um barracão. Sebastião deu a madeira, eu dei a cobertura, e nós fechamos o barracão, fazíamos dramatização, tudo. Tudo. Difícil de você, a intercomunicação, né, principalmente com o serviço, com a assistência social, né, com a educação. Se possível, elas atrapalhavam um pouco o processo, né? Como categoria profissional, mas depois entra, né? Aí posteriormente, isso muito lá na frente, essa questão de auxiliar, porque entra o Corém, né? Certo? Mas isso inclusive como uma associação, né? Algumas coisas, tem que a Cristina e a Rita devem ter feito, porque eu não me lembro de ter participado daquilo. Porque não é o meu estilo de fazer aquelas tabelas, eu não faria daquele jeito. Mas eu andei, e lá pelas tantas, numa parte assim, no pé da parte, está escrito assim, porque a Associação dos Auxiliares de Saúde tinha uma associação. Tinha, mas isso bem posterior, na medida que elas foram se reconhecendo, foram vendo necessidade, e dentro das auxiliares, mesmo trazendo da comunidade, de lideranças, sempre algumas se destacam de articulação, você entendeu? Aí saiu a associação. Tinha a ADA que a ADA foi a primeira presidente da associação, não foi? Foi, a ADA.
que criou que reivindicava as questões assim, assim, de salário, de condições de trabalho e daquilo que precisava ser mudado na unidade. Já, porque já tinha passado a rasteira, né? Ele tinha mudado todo o secretário. Porque quando ele substituía o Chico por viagem, ou por doença, ou porque o Chico tirava a licença, mas isso também é uma estratégia de visibilidade para contrapor com a visibilidade do Sebastião, do Magalhães Teixeira. Porque já estava tudo mais ou menos desenhado que seria o Magalhães o candidato oficial. Inclusive do Quércia, que deu do Montoro, mas o Quércia depois, no fim, falou para o Sebastião que ia. Eu tive nessa reunião que ia ajudar e acabou ajudando o Magalhães também. Certo? Financeiro. Como coordenou o escritório, né, Marília? Fomos, o Sebastião, como se diz, vendeu 4 apartamentos para sustentar a campanha dele. Certo? 4. Né? Era assim. Eu estraguei meu carro com aquelas coisas, botando lá de pintura. Meu marido falou, você não sabe que a sacola, se chove em cima, a pintura, eu precisei pintar o carro dele. Tudo malhado. E o Sebastião, na campanha, vinha o pessoal do transporte, ele punha para correr. Você acha que alguém pode ganhar a prefeitura isso? Toninho e eu ficávamos doidos da vida. Mas Sebastião, não precisa falar que você vai aceitar, então vamos conversar isso aqui. Eles estão querendo me propina, eu ganhando, se eu ganhar não vai ter nada disso. Tá bom. Tá bom. Fora, assim, que na secretaria no início a gente teve muita resistência do pessoal que estava lá, que era concursado, que era, né? E com o tempo, com a habilidade, eles foram entendendo, porque eles não queriam sair da rotina da secretaria. Não era nada, né? Nada. E de repente vem um secretário que fica, um diretor que fica, outro que fica, que exige trabalho, que exige horário, exige isso, exige aquilo. Então, não, concursados, eles foram assim, você foi colocando suportes na lateral para o trabalho saindo. Não, aí a gente podia contratar, assim, sabe, pegar de outra secretaria, pessoal que estava a fim de trabalhar, porque tinha uma delas que ficava vendo o Diário Oficial, que para a gente era interessante, porque ela descobriu muita coisa, mas ela via o dia de coisa, o Sebastião ficava irado. Porque realmente, e ela entendia, ela estava lá há uns 40 anos, horrores de todo o meandro. A Eclair, acho que ela morreu, entendeu? E eu sei que assim, a gente teve, mas sim, o pouco de funcionários que estavam lá, assim, foram agregando, foram percebendo, conquistados. Teve alguns assim, que faziam, não que eles iam na nossa Vivers, né, de ficar 12 horas lá dentro. Eles faziam o horário deles, mas assim, desempenhavam as funções. Né? Porque a gente não tinha nem horário para comer, nem para sair, nem para entrar, nada, né? Eu ia para o centro de saúde, saía 4h30, 5 horas, ia para a secretaria, saía às 8 da noite. Se era partidos, inclusive com slides, com coisa, com foto, com, né, quando o Sebastião inventa, né, de explicar direitinho e os movimentos, assim, era um espaço, a secretaria, muito democrático para tudo, menos para a direita, né, óbvio. Sim. Quando ele subiu oficialmente como prefeito, ele mudou todo o secretariado. Botou para o consultório, para a casa dele, e a gente continuou com reuniões paralelas, porque ele ia sair candidato. Entendeu? Mas ele não teve muita ajuda do partido. O partido, na verdade, não o queria como candidato. Não queria que ele fosse candidato. Se o núcleo do PT, na ocasião, fosse uma coisa mais estruturada, seria o partido que mais, assim, na época, representava todo o trabalho. Na época. O PT? Na época. Não. O núcleo de Campinas, estou falando. O núcleo de Campinas. Que aí ele foi convidado para o prefeito de Itu, que conhecia o trabalho dele e queria levar para Itu esse trabalho na saúde.
né? E ele foi para lá e eu também. Uma, assim, mais prolongada, mas ele morreu num acidente que eu estava dirigindo. Como secretária não teve problema nenhum. Uns 4 anos, né? Na ocasião depois teve a ampliação, né, que foram 6, o Pionte, 6, que depois a gente fez o sucessor. Ele chegou até, assim, a gente discutia a sucessão do Pionte, o candidato único, etc. Lá, assim, nesse sentido, ele não teve, assim, problemas com o prefeito. Eu era secretária de planejamento, problema, assim, de que ele queria aumento de qualquer jeito, toda hora, certo? Ele falava assim, não é possível, eu falei, não posso, como secretária privilegiada de saúde, certo? Ele queria de qualquer jeito, né? E aí ele ficou e ele saiu pela morte, né? Entendeu? Senão ele cumpriria